Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal, você que tem tido paciência de nos escutar, tá certo? Acabei de chegar na igreja e quero passar para vocês um assunto importante que está registrado no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Esses acontecimentos ocorreram logo após a partida de Jesus. Jesus morreu, foi crucificado, morreu de morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia, passou as instruções para os discípulos e foi recebido no céu. E deixou a missão para os discípulos continuarem. Tá certo? E os discípulos estavam a todo vapor, porque eles estavam vendo as coisas acontecerem. Então, eu quero ler a partir do versículo 6 em diante, para nós podermos ter um entendimento do que estava acontecendo ali. Vamos lá. O versículo 6 diz, do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos: E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos de coxo eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Agora preste atenção nisso. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica, e tinha iludido a muita gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes de mágica. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, Simão foi batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Certo? Filipe estava evangelizando, mas os apóstolos, mas os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Agora vem com essa. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, aquelas pessoas de Samaria. Agora entra em cena Simão. E Simão fala assim: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. É aí que eu quero conversar com você sobre isso aí. Dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Isso é Simão falando. Mas disse Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tem partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pedro continuou falando para ele ainda: Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, e disse: Orai vós por mim, ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Porque ele temeu. Tendo eles, pois, testificado, falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Olha, o que eu quero dizer para você aqui?
Simão, ele caiu numa armadilha terrível. Ele já tinha aceitado a Jesus como Salvador. Mas quando ele vê os apóstolos, tanto Pedro e João, orando para que as pessoas recebessem o dom do Espírito Santo, porque era necessário as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, era necessário para que as pessoas pudessem enfrentar as coisas que estavam por vir. Somente cheios do Espírito Santo, os novos crentes tinham força para poder suportar a perseguição que viria. Por isso os apóstolos cuidavam que logo que as pessoas aceitassem Jesus, as pessoas deveriam receber a unção, o dom espiritual de Deus na vida delas, para continuarem propagando o Evangelho de Cristo. Por que isso? Quando Filipe chega em Samaria e prega a palavra, expulsa os demônios, cura os enfermos, e logo chega a notícia para os apóstolos que muitas pessoas tinham aceitado Jesus em Samaria, logo os apóstolos enviam para lá Pedro e João para poder orar por aquelas pessoas, para que elas pudessem receber o Espírito Santo e assim continuarem fazendo o Evangelho de Cristo a ser propagado às outras gentes. Só que Simão, ele era mágico, ele fazia truques, então ele ganhava dinheiro com isso. Quando ele aceita Jesus como Salvador, tudo isso é neutralizado. Quando ele vê Pedro e João operando milagres ali, impondo as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, agora ele teve interesse. Olha, Simão, verso 18, Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, ofereceu aos apóstolos dinheiro. Olha só, Simão queria tentou subornar os apóstolos, oferecendo dinheiro. Qual foi a atitude de Pedro e de João? Não aceitaram o suborno de Simão. Ao não aceitar o suborno de Simão, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles ainda tornaram muito mais evidente e muito mais sério aquela questão, que o reino de Deus é coisa séria. Eles não aceitaram o suborno e ainda ajudaram a Simão a se arrepender, porque Simão ele rogou a Pedro e João: ora a Deus para que esses males não aconteçam na minha vida. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, Pedro e João, eles não aceitaram o suborno, o dinheiro que foi oferecido. Mas e nos dias atuais? Como estão os atuais Pedro e João da atualidade? Será que eles estão cumprindo o ide do Senhor Jesus sem serem vendidos? Será que eles estão cumprindo a missão de pregar o Evangelho, resgatar as almas das garras do inimigo, sem aceitarem suborno? Se você está entendendo, Pedro e João não aceitaram o suborno, mas quantos aqui dos filhos de Deus têm aceitado o suborno, têm vendido sistematicamente os dons espirituais, que não é dele, que não é da pessoa. O dom espiritual não é de quem está recebendo ou impondo a mão sobre a pessoa. O dom espiritual é de Deus, ele dá e tira. Quantos têm sido vendidos nesses dias atuais, em que pessoas na figura de Simão, o mágico, oferece dinheiro e compra esses irmãos, e eles acabam vendendo, não é verdade? Sistematicamente vendendo os dons espirituais de Deus por algumas migalhas de dinheiro. Está entendendo? Aí o que eu quero dizer com isso? Por isso que Jesus falou lá no livro de Lucas, capítulo 17, se não estou enganado, sobre a mordomia. Não sei se é capítulo 17, né?
Vamos ver se é Lucas 17 mesmo? Que Deus deu um aperto, ou que Jesus falou sobre a mordomia cristã. Quando Deus chega, o Senhor chega cobrando a mordomia daquela pessoa, né? Presta conta da sua mordomia, porque já não poderá mais ser meu mordomo. Não é verdade? Presta conta da sua mordomia. Da mordomia, deixa eu ver aqui. Olha lá. Lucas 16, verso 2. Desculpa, não é 17, é 16, verso 2. Vamos ler? O mordomo infiel. Pedro e João não aceitou ser um mordomo infiel. O que está escrito no capítulo 16 de Lucas? Né? O que está escrito? Né? Verso 16, capítulo 16, verso 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Olha que Jesus estava citando uma parábola, se referindo ao reino dos céus. A parábola era uma metáfora para poder compreender as coisas excelentes. Olha só, Jesus falando. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderá mais ser o meu mordomo. Isso Jesus falou, ele é antes, tá certo? Antes. Porque esse mordomo estava dissipando bens do seu senhor. Agora eu te faço a pergunta: Jesus estava se referindo ao reino dos céus. Jesus estava alertando de uma certa forma que essas coisas iriam acontecer. E alguns daqueles chamados por Deus para serem mensageiros do Senhor, para poder mudar a vida das pessoas, o que Jesus falou? Ide por todo o mundo, ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, ressuscitai até os mortos, se for necessário. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles os curarão. Ide fazer discípulos. Essa é a missão daquele que é chamado por Deus para cumprir um propósito celestial de pregar o evangelho de Cristo. Mas o que os mordomos estão fazendo nos dias atuais? E essa mordomia faz com que as pessoas que foram chamadas por Deus, que por um espaço de tempo viveram uma vida conforme a ordenança divina, agora estão vivendo as suas vidas ao seu bel prazer, do seu jeito. Deus não se manifesta mais, Deus não está mais ali no controle, porque essas pessoas excluíram Deus do negócio. Eu ouço também já até vi algumas pessoas falarem: está curado, mas não fala nem em nome de Jesus mais. Porque aceitaram o suborno do inimigo. O inimigo, ele nunca descansou. Eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores sobre a parábola do trigo e do joio. Você está lembrado? Que aqueles servos vieram e reclamaram com o Senhor daquela terra: Senhor, nós não plantamos o trigo, por que o joio? Sim, plantaram, vocês plantaram. Mas por que nasceu o joio no meio do trigo? O que aquele Senhor falou com seus servos? Enquanto vocês dormiam, o inimigo das vossas almas, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo.
Então, essa fraqueza espiritual de muitas pessoas, essa falta de aptidão das pessoas em obedecer a palavra de Deus, em obedecer os preceitos de Deus, está relacionada ao mau uso da mordomia do Senhor. Mordomos que não estão cumprindo o papel para qual foi chamado. E isso faz com que nós tenhamos crentes vazios, fracos, sem o poder celestial. Uma das coisas interessantes que eu analiso nesses primeiros versículos que eu li, tanto em Atos dos Apóstolos, tanto no livro de Lucas, mas especificamente em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos se preocupavam que a vida espiritual do crente deveria estar cheia. Por isso eles se encarregavam de orar e impor as mãos sobre aquelas pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo. Pedro e João estavam tão cheios de Deus que eles não conseguiram visualizar a oferta que foi dada. Está entendendo? Quando a gente está tão cheio do Senhor que o Senhor ele tem o primeiro lugar na nossa vida, nós não conseguimos ver vantagem em outras coisas. Mas quando nós olhamos para nossas vaidades pessoais, quando nós observamos no possível dinheiro que podemos ganhar, lucrar, nós não enxergamos mais as pessoas como almas que precisam ser salvas. Nós olhamos para a pessoa e vemos nela uma nota de R$100. O suborno de Satanás. Ah, quantos mordomos estão dissipando os bens do Senhor. Quantas almas estão enfermas aí porque os mordomos não estão cumprindo o seu papel. Quantas almas estão gemendo aí porque não estão recebendo o alimento correto vindo do céu. Estão recebendo migalhas. Os mordomos estão servindo migalhas. E muitas almas estão sofrendo. Ai desses quando o dia do juízo chegar. Essa não é uma palavra muito gostosa. Hoje em dia, as pessoas, eu estou percebendo, você não precisa hoje em dia ficar peitando ninguém. Não, mas falar a verdade ainda é virtude de Deus. Esclarecer as coisas. Quanta confusão está tendo aí. O que esses mordomos estão fazendo, né? Estão aceitando a oferta de Simão? Aí o povo sofre. Há lugares no mundo aí que tem cidades, tem país que aonde o evangelho de Deus predomina, não tem violência. Aonde as pessoas levam a sério. Esses tempos atrás eu assisti uma reportagem que tinha uma prisão que não recebia, há 10 anos não recebia nenhum preso, que ia fechar. Sabe qual é a consequência disso? Um povo cristão, um povo ordeiro, um povo preocupado com a boa ordem. Mas o que nós vemos hoje é ganância. Nós vemos pessoas envolvidas com escândalo, com dinheiro. E a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por dinheiro se mata, por dinheiro vende a honra. Por dinheiro muita gente está vendendo a sua alma para o diabo. Mesmo sendo crente. Mesmo pronunciando o nome de Deus. Isso é uma coisa que pessoas que não tinham Deus na vida fazem. Pessoas que não têm Deus na vida fazem, mas até aqueles que dizem que têm Deus na vida, eles sabem que quando a trombeta soar, eles sabem que quando Deus for tratar, eles sabem que eles não vão passar. Mas eles querem o quê? A gordura do momento. Não é verdade?
lugares luxuosos, roupas de primeira grife, casas em condomínios caros. Glamour, muita luxúria. É verdade? A ganância, a avareza, tudo isso tem atingido muitos mordomos do Senhor. Sabe que a luxúria é um dos 7 pecados capitais. Sabe que a ganância também é. Sabe que a avareza é também. A vaidade também é um dos 7 pecados capitais. O que estão fazendo os mordomos do Senhor? O que você está fazendo com o povo que você está conduzindo? Quantas divisões temos aí por causa do dinheiro? Quantas separações temos aí por causa do dinheiro? Quantas pessoas, quantos obreiros que eram grandes amigos, hoje não se falam mais por causa do dinheiro? Eu já percebo que você não vê muita gente falar que Jesus vai voltar. Você não vê muita gente dizendo que Jesus vai voltar. Eu, quando leio Provérbios, lá tem uma palavra que diz que muita gente talvez acha que isso é bobagem. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, um livro de aconselhamento, que diz: melhor é uma casa aonde há hortaliça do que a casa onde tem boi gordo e ali há contenda. Melhor uma casa onde tem hortaliça, mas há paz de espírito, há alegria, do que uma casa onde tem um boi gordo, mas há contenda. Porque quando os nossos olhos, que levou Adão e Eva a cair? Os olhos. E a maioria das coisas que nós hoje, muitos males que têm acontecido hoje na vida das pessoas, têm acontecido por causa dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tem feito muita gente a não imaginar, a não ter sentimento de salvo. Não. Usa o meio cristão para benefício próprio, usa o meio cristão para ganhar dinheiro, enganando as pessoas. Há muitas operações que estão acontecendo nos dias atuais aí, que não é o Senhor que está fazendo, tá? É o diabo. É o diabo. Vamos mostrar na Bíblia? O diabo que vem e opera para a pessoa pensar que é Deus e continuar no pecado. Por isso está esse monte de bagunça que você está vendo aí. Alguns podem até dizer: Marcos, você não pode falar isso. Como é que não pode? Temos que falar a verdade. Não é verdade? Vamos ler aqui. Espera lá, deixa eu achar aqui. Eu vou mostrar. Né? Eu vou mostrar aqui. Alguém pode dizer que isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Tem alguns advogados aí tentando advogar a Bíblia, falando que não tem nada a ver, né? Dizendo que não tem nada a ver. Deixa eu achar aqui que eu estou digitando. Deixa eu achar para você aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11. Mas antes disso, o que está escrito, né, no 2 Tessalonicenses? Ó, deixa eu ler aqui. 2:11. Ó, vamos ler aqui o que está escrito. Tessalonicenses 2:11. 2:1. Vamos ler o 1 e antes. Vamos lá. Quanto à vinda do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos,
que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando como se fosse Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora sabeis que o que detém o fim que seja revelado ao seu tempo, pois o mistério da iniquidade já opera, somente até que seja removido aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Aí quando você vê aqui, a vinda desse ímpio é segundo a operação de Satanás com todo o poder, e com sinais e com prodígios mentirosos e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Presta atenção. Por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Tá certo? O verso do a fim de que sejam julgados todos que não deram crédito à verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, o que acontece com os tais mordomos atuais? Não ensinam a verdade, enganam o povo. Na hora que vão rogar a Deus, presta atenção, na hora que vão rogar a Deus para que Deus cure, Deus não se manifesta, vem o diabo e cura no lugar. Aí vem a mentira, todo engano. Quantos estão distorcendo a palavra do Senhor? Então essa mentira toda, Pedro e João, eles não aceitaram o suborno de Simão para comprar o dom de Deus. Mas quantos têm vendido o dom de Deus aí? Você acha normal essa pidelança de dinheiro num culto? A pessoa pedir 1.000, pedir 10.000, pedir 100. Você viu algum tipo de comportamento deste na liturgia cristã? Não tem cabimento uma coisa dessa. E isso traz a distorção. Há muitas pessoas hoje fazendo curso de teologia e abrindo um ministério próprio. A igreja deixa de perder aquela essência espiritual que ela é, como uma igreja, não estou falando da igreja de Cristo, porque existe várias igrejas, existe a igreja de Cristo e as igrejas. Consegue me entender? Eu não estou falando que a igreja de Cristo está fazendo isso, mas a igreja de Deus, quando as pessoas entram por esse caminho e abre um novo ministério, vai lá, faz um curso de teologia. Eu também tenho formação teológica. A pessoa vai lá, faz um curso teológico, abre um ministério, registra o CNPJ lá no cartório, abre um novo ministério, mas ali ele não tem uma base, ele não tem uma firmeza, ele não tem ali um regimento interno, respaldada na palavra de Deus, dos novos crentes que ele vai guiar, que ele vai controlar. Não, ele quer ali um ajuntamento de pessoas para passar umas 2 horas, canta-se bastante louvores, fala-se uma palavra agradável, não condena o pecado, não condena o erro, não tem controle, e as pessoas podem fazer tudo o que quiserem, viver no pecado, viver na prostituição, no adultério, viver no engano, ainda serem abençoadas por Deus. Que conversa é essa, rapaz? E o ser humano, ele acaba aceitando isso. Mas as pessoas que têm um juízo na cabeça, elas não aceitam isso. Para isso você vê
uma imensidade de portas de igrejas abertas, até porque é melhor a igreja aberta do que certas outras coisas. Mas e o compromisso com a palavra de Deus? E o compromisso com a mordomia cristã? Vai adiantar você fazer as pessoas estarem envolvidas dessa forma, sem um direcionamento? Olha quantas confusões aí. Então, os cristãos precisam abrir o olho, precisam tomar cuidado com qual alimento você está comendo, porque você pode estar sendo enganado, sendo induzido para o inferno. Não estão te apontando a verdade, não estão te apontando a salvação. E tem muita gente que já está com a sua mente entenebrecida, não consegue ouvir mais nada e entender mais nada de Deus. Tudo acha que tem que ser no banho-maria, naquelas palavrinhas bonitinhas, bem preparadas, arrumadinhas. Mas é a verdade, fica onde? O pecado deixou de ser pecado? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Como está a sua mordomia? Como você tem sido? Não é só um mordomo como liderança. Cada cristão é um mordomo em particular do reino de Deus. Eu faço a seguinte pergunta para você: como está a sua mordomia? Vai deixar acontecer isso? Que o seu Senhor venha e fala assim, ó, tu és mordomo infiel porque tem dissipado mal os bens do seu Senhor. Como é que está Pedro e João hoje? Os Pedro e João da autoridade estão resistindo ainda ao suborno de Simão? Não é o que temos vendo. Então, meus irmãos, você que consegue me assistir, tome cuidado para você não ser enganado. A palavra de Deus ela é muito mais do que isso. Leia a palavra com cuidado, senta, medita, se tem dificuldade, pergunta. Não seja enganado, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade, numa próxima palavra, que assim Deus vai nos abençoando e vamos caminhando rumo às mansões celestiais. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua família, seus negócios, e te dê a paz que você precisa, no nome de Jesus.